Meus irmãos, graça e paz. Ele vive. Está entre nós. E o seu propósito é abençoar sua vida, sua família. Encher a sua alma de sua santa e preciosa graça. Ele ressuscitou. Não adoramos a um Senhor morto. Adoramos e servimos àquele que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Abra sua Bíblia. Não vou pregar sobre a ressurreição. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Apenas o verso 1. Está escrito: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Guarde no seu coração essa última parte do verso 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Repita comigo, meu irmão. Anda na minha presença e ser perfeito. Podem sentar? Senhor Deus Todo-Poderoso, para sempre seja exaltado o nome do Senhor. A tua palavra foi lida mais uma vez neste culto. Ouvimos a primeira leitura a respeito da ressurreição do Senhor. E agora lemos o que está escrito neste capítulo 17 de Gênesis, verso 1. E a última frase, ó Senhor, chama a nossa atenção. E aquilo que o Senhor disse ao seu servo Abrão. Nesta manhã, Ele diz também a minha vida e a vida daqueles que me ouvem. E a minha oração muito sincera diante do Senhor é que aqueles que escutam, que ouvem a palavra, sejam tocados, edificados, abençoados, e sejam também, Senhor, exortados, pois a Tua palavra corrige, a Tua palavra ensina, a Tua palavra edifica, a Tua palavra, ó Senhor, nos corrige para a prática da justiça. Portanto, o Senhor aplica a santa palavra ao coração de cada pessoa aqui presente, e no coração daqueles que me acompanham pela internet. Assim, ó Pai, oramos e agradecemos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente sabe que grandes e maravilhosas bênçãos
são prometidas pelo Senhor ao longo das sagradas Escrituras aos que andam em sua presença. As grandes bênçãos que Deus prometera a Abraão estavam subordinadas, meus queridos irmãos, à fidelidade de seu servo. E eu quero fazer 3 observações logo no início desta palavra. A primeira é que a palavra para Deus, no hebraico, aqui usada neste capítulo 17, é a palavra El Shaddai. E é a primeira vez que esta palavra aparece nas Sagradas Escrituras. O El Shaddai. Sabem o que significa a palavra El Shaddai? Esse nome para Deus? Significa Deus Todo-Poderoso e absoluto, que pode fazer qualquer coisa e suprir qualquer necessidade. Então, o El Shaddai é aquele que é o supridor por excelência. E Ele tem chamado você para suprir a sua vida em todas as áreas. Chamou Abraão para suprir a vida de Abraão em todas as áreas. Mas há outra coisa também que eu quero destacar. É que a palavra Abrão e depois Abraão significa pai de uma grande multidão. Olhe para o verso 5, e o verso 5 vai nos dizer exatamente isto aqui no capítulo 17. Diz que Abraão seria o pai de uma grande multidão. E esta promessa se cumpriu ao pé da letra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma terceira observação que eu faço. Aparece aqui no texto a palavra perfeito. O Senhor chama Abraão e diz a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Como pode um homem, um humano, pecador, ser perfeito? Vejam bem, a palavra perfeito não significa aqui impecável. Não significa que Abraão não cometia nenhum pecado. E a gente sabe que Abraão, por exemplo, mentiu. Há muito tempo atrás eu ouvi um sermão interessantíssimo lá na terceira igreja presbiteriana de Caruaru, quando ali pastoreava um pastor que veio lá dos Estados Unidos, e ele pregou um sermão com o seguinte tema: a anatomia de um fracasso. E ele provou, à luz das Sagradas Escrituras, que Abraão não era um homem perfeito. Era tão pecador quanto eu, quanto você. Portanto, a palavra perfeito não significa impecável. A palavra quer dizer honesto, sincero, inteiramente consagrado ao Senhor. E Abraão foi consagrado de fato ao Senhor, seu Deus, quando chamado para sair de uma terra ímpia, incrédula, para servir ao Senhor, e ele tornou-se o pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Agora, irmãos, quando a Bíblia nos diz que devemos andar na presença do Senhor,
observando algumas regras estabelecidas por Deus em sua santa e preciosa palavra, esta condição continua imutável. Não muda. Aquilo que Deus disse a Abraão ou Abrão serve para a minha vida hoje, serve para a sua vida hoje também. Esta exigência é para nós, é para todos os crentes de todas as épocas. Portanto, é para mim, que estou no século 21. Foi para o crente do século I. Foi para o crente antes de Cristo, antes do cristianismo, antes da encarnação do Verbo, antes da encarnação do Logos eterno. Portanto, é uma exigência de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, observe. Se quisermos viver dignamente a vida cristã, na presença daquele que foi levado à cruz, morreu por causa dos meus e dos seus pecados, aquele que ressuscitou no domingo de manhã e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Se você quiser viver na presença dele, viver uma vida cristã digna, abençoada, cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, obrigatoriamente você terá que andar na presença de Deus. Não é opção. É uma exigência. Se eu não cumpro esta exigência divina, eu estou em pecado. Eu estou em desobediência. E desobediência é pecado. Não há outro nome. Não há outra palavra. Meus amados irmãos, anda na minha presença, diz o Senhor. Primeiro, para que eu santifique os teus olhos. Para que eu santifique os teus olhos. Anda na minha presença e você terá olhos santificados. Por que usar os olhos? Sabem por quê? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer no Evangelho de Mateus que os olhos são a lâmpada do corpo. São os olhos, disse Jesus, a lâmpada do corpo. A lâmpada não dos olhos, mas do corpo. Mateus capítulo 6, verso 22. Está lá escrito. Jesus disse em Mateus capítulo 5, no grande sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Observe as palavras do Senhor Jesus. Se teu olho direito, é claro que aqui é uma forma figurada de falar. Ninguém vai arrancar o olho, literalmente falando. O Senhor disse assim: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 29 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. São os olhos a lâmpada do corpo. E a gente peca muitas vezes através do olhar, ou não? A gente cobiça, muitas vezes através do olhar. Se o meu olho me faz tropeçar, eu preciso entender que eu preciso colocar os meus olhos, o meu olho na presença de Deus, pedindo ao Senhor que santifique a minha maneira de olhar a vida, de olhar as coisas à minha volta.
de olhar para este mundo. Meus irmãos, esta santa palavra, a santa palavra do Senhor, está cheia de exemplos, cheia. Não são apenas 2 exemplos, 3 exemplos, são diversos exemplos de pessoas que pecaram, porque os olhos se desviaram do alvo estabelecido por Deus, desviaram o olhar, tiraram os olhos do Senhor, deixaram de andar na presença de Deus. Por exemplo, a queda de Adão e Eva. Como começou a queda de Adão e Eva? Você lembra? Você tem lido a Bíblia? Eu acredito que sim. Não é apenas, a Bíblia não é para você uma peça decorativa. É a palavra de Deus, que é aberta por você diariamente. E se você não a abre diariamente e não a lê, você está deixando de crescer. E por esta razão, muitas vezes você peca porque não está olhando para a palavra de Deus e pedindo ao Senhor que através da sua palavra Ele ponha você no seu caminho, andando na presença dEle. Então vejam bem, a queda de Adão e Eva começou com os olhos, como diz o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Se você quiser conferir na sua Bíblia. Observe, diz o texto: vendo a mulher, vendo Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Vendo a mulher, aquele fruto, olhando para aquela árvore que Deus havia proibido. Deus disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, ou todos os frutos do jardim. Mas, aquela árvore, o fruto daquela árvore, você não pode comer. Porém, diz o texto que Eva, vendo aquela árvore e vendo que era boa para se comer, o fruto dela, agradável aos olhos e árvore desejável aos olhos. Primeiro a mulher viu, ela percebeu que o fruto era bom para se comer. Percebeu também que o fruto era agradável aos seus olhos. Era também um fruto desejável aos olhos. O pecado começa exatamente aí. Através do olhar. Através dos olhos. Através daquilo que você vê. Através daquilo que você vê e deseja. Portanto, é preciso a gente ter cuidado com o nosso olhar. E diz o texto que Eva comeu, e ato contínuo deu também ao seu marido, e ele comeu. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da desobediência de Adão, porque Adão recebeu a ordem direta de Deus. E ele nada disse, nada fez. Quando Eva pegou o fruto, ele poderia ter dito: olha, não ouse. Se você comer, você vai sair da presença de Deus. Não ouse comer deste fruto. Mas não. Ele calou. Há até um livro famoso, conhecido como O Silêncio de Adão. O silêncio de Adão. Ele silenciou e mais ainda, ele comeu do fruto entregue a ele por sua esposa. Outro exemplo. A aprovação de Ló, sobrinho de Abraão. A aprovação de Ló entre os habitantes de Sodoma foi fruto de quê?
do seu olhar ambicioso. Começou com o olhar ambicioso. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis capítulo 13, de 10 a 11, levantou Ló os olhos. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Uma terra fértil, verde, bonita, habitável. Ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Ele não considerou nada. Ele simplesmente, de uma forma ambiciosa, ele disse: eu terei grandes lucros, porque a terra é boa para se criar. A terra é boa para desenvolver a agricultura. A terra é excelente. E de uma forma ambiciosa, ele olhou para as campinas do Jordão. E a gente conhece o resultado. A gente conhece a situação. A gente conhece tudo aquilo que aconteceu com Ló. Esta escolha, meus amados, lhe causou profundos aborrecimentos. Profundos aborrecimentos, pelo fato de morar entre os homens maus de Sodoma. Ele olhou apenas para o lucro. Ele olhou apenas para a possibilidade de enriquecer. Ambição, somente ambição. Engravidou pelos olhos. Tem muita gente que engravida pelos olhos e peca diante do seu Senhor. E peca diante das outras pessoas. Mas eu quero finalizar com outro exemplo. Eu poderia citar diversos. Davi, o mavioso salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que serviu a sua própria geração, diz lá no livro de Atos. Um homem de Deus, um crente genuíno, um homem que recebeu a unção do Senhor, um homem que escreveu tantos salmos maravilhosos. O Senhor é o meu pastor. Salmo abençoado. Diz tanto a nossa vida, diz tanto ao nosso coração. Sabem o que aconteceu a Davi? Davi trouxe a espada e a vergonha à sua casa, porque viu, observem, viu, desejou e envolveu-se sexualmente com Batseba. Começou com os olhos. Começou com os olhos. Evidentemente, Batseba não deveria estar ali na sua casa, ou na varanda da casa, ou no quintal da casa, nua, tomando banho. E o rei sai, olha para aquela mulher, ele a vê, e ele a deseja, e ele a possui. Pecou por conta dos olhos. Agora, se Davi tivesse olhado e de pronto voltasse para dentro do palácio, ele teria pecado? Ele continuou olhando. E o olhar produziu no seu coração desejo sexual. Desejo sexual. Ele trouxe a espada e a vergonha à sua casa, porque viu,
desejou e envolveu-se sexualmente com Batseba. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Se você quiser viver a vida cristã com dignidade, você precisa andar na presença de Deus. Não basta apenas ser religioso. Não basta apenas frequentar uma determinada denominação, ou templo, ou igreja, seja lá o que for. Só faz diferença se de fato você andar na presença do Senhor, pedindo a Ele que diariamente santifique o seu olhar, santifique a sua maneira de olhar. Em segundo lugar, ande na presença do Senhor, e o Senhor vai santificar os seus pensamentos. Anda na minha presença, diz o Senhor, para que eu santifique os teus pensamentos. Quando você está livre para pensar sobre qualquer tema, sobre qualquer assunto, seu pensamento está voltado para Deus? Está voltado para a Bíblia? Para a oração? Para a adoração? Para a exaltação? O seu pensamento glorifica a Deus ou o seu pensamento é mundano, carnal, pecador, sujo, imoral? Quando o seu pensamento está livre para voar para qualquer lugar, à semelhança daquela pomba que foi solta depois do dilúvio. Onde pousa o seu pensamento? Pense nisso. Não adianta somente estar no templo, fisicamente presente, a mente pensando outras coisas. Você vai pecar. Você precisa estar aqui no templo dizendo: Senhor, santifique os meus pensamentos. Santo Espírito, santifica, por favor, os meus pensamentos. Deixe-me colocar da seguinte maneira. Meu querido irmão, quantos cristãos que precisam de libertação nesta área, pois são envolvidos por pensamentos maliciosos, impuros e imorais, que causam vergonha à própria pessoa. Você nunca chegou diante do Senhor dizendo: Senhor, eu me envergonho dos meus pensamentos? Nunca? Eu vou lhe dizer uma coisa: você está mentindo. Se você é sincero diante do Senhor, se de fato você é crente, se de fato você nasceu de novo, você humildemente vai se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho vergonha, muitas vezes, do meu pensamento. O meu pensamento vai para a carcaça do mundo. Esses pensamentos pecaminosos enfraquecem a fé e, mais ainda, roubam o poder da oração. A pessoa não ora mais. Esses pensamentos levam à infidelidade e à queda fatal. Aquele que está em pé, por favor, observe tudo com cuidado, para não cair. Paulo ensina na segunda carta aos Coríntios que devemos sujeitar
os nossos pensamentos a Cristo. O meu pensar tem que ser governado, dirigido naturalmente pelo Senhor, pelo Salvador, pelo Rei dos Reis. Paulo diz lá na segunda carta, capítulo 10, verso 5, se você quiser conferir. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo meu pensamento precisa estar cativo a Jesus. Dominado pelo Senhor Jesus. Então, amados irmãos, com sinceridade e humildade, ore como orou o salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o quê? Os meus pensamentos. Isto aqui. O pensar, a racionalidade. Essa racionalidade, o pensar, precisa estar submisso ao senhorio de Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Está lá no Salmo 139, verso 23. Peça ao Senhor que sonde o seu pensamento. Deixa-me te perguntar, em que você está pensando agora? Na Bíblia, na palavra, no culto, na adoração? Às vezes a gente está no culto e o nosso interesse é outro. O nosso pensamento é outro. A gente esquece que nós estamos na presença daquele que vive e vive eternamente. Aleluia! Meu querido irmão, o Senhor está aqui presente. Cale-se diante dele toda a terra. Portanto, pense no céu. Pense na eternidade. Pense no seu Deus. Paulo escreveu aos Filipenses. Observe o que Paulo escreveu aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, e Jesus é o verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seu pensamento tem sido permeado por essas coisas boas aqui descritas? Tudo que é verdadeiro, o que é responsável, o que é bom, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. São essas coisas boas que devem ocupar o meu pensamento e o seu pensamento. Filipenses capítulo 4, verso 8. Crente que vive com dignidade a vocação cristã, discerne que precisa pensar com santidade. Pensar com santidade. E pensamento santo, o que é? Consequência de caminhar na presença daquele que vive. Amém, meu irmão? Pensamento santo é consequência do caminhar na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Em terceiro e último lugar, anda na minha presença, diz o Senhor, para que eu santifique as tuas palavras. Ah, como a gente peca com esse órgão aqui terrível, chamado língua. Não é língua estranha, é língua de carne, é língua que peca, é língua que fala muito, é língua
que não é usada para o louvor de Deus. A palavra ou a língua precisa ser usada de maneira legítima, de maneira correta. Muitas vezes é usada para a destruição de outras pessoas. Como é fácil, por exemplo, a gente destruir a reputação de uma pessoa. Como é fácil a gente destruir uma vida usando a nossa língua maliciosa, peçonhenta. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do seu povo. O cristão precisa obrigatoriamente policiar sua palavra à luz da Escritura, em qualquer ambiente, em casa, no seio da família, no trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, ou na igreja, ou no templo. Policiar a sua palavra, policiar a sua língua. Policiar a sua língua quando estiver entre amigos. Cuidado. Cuidado com a língua. Policiar a sua língua quando estiver entre estranhos, entre crianças ou adultos. Meu querido irmão, suas palavras sempre devem edificar os que as ouvem. Você tem usado a sua língua para edificar outras vidas? Meus irmãos, como é fácil destruir. Quando a gente iniciou aqui o anexo 2, havia uma parte construída. Vocês lembram? O engenheiro disse: é preciso demolir. A edificação demorou um pouco. Tijolo sobre tijolo, tijolo sobre tijolo. Usando argamassa, ferro, etc. Areia, brita. Meus amados, eu fiquei impressionado. A demolição começou no dia, quando cheguei no outro, tudo estava no chão. Como é fácil demolir, como é fácil destruir. Edificar demora. Destruir com a língua é muito rápido. Edificar uma vida através da língua demora. Porque envolve discipulado, convivência, participação. A Bíblia Sagrada diz que devemos nos despojar das palavras torpes. O reverendo Francisco Leonardo, que foi meu reitor lá no seminário, no holandês, ele dizia: eu gosto de ouvir aqueles crentes na hora do futebol de salão lá no seminário. Como eles usam a língua. Muitas vezes a língua não era usada para a glória de Deus. Era para zombar do outro, maltratar o outro, dizer coisas ao outro. Seminaristas, futuros pastores, homens que estariam nos púlpitos mais adiante falando a respeito da santidade da língua, usando palavras torpes. Na carta aos Efésios, Paulo escreveu lá no capítulo 4, verso 29, se você quiser conferir.
Uma palavra prática, direta, objetiva. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Policiar isto não é fácil. No trânsito, quando o sujeito te tranca, qual é a palavra que chega à sua língua? Cafajeste. Eu estou aqui aliviando. Aí você começa a elogiar o outro. Assim como no estádio de futebol, quando a torcida está com raiva do time e do técnico, começa a elogiá-lo lá das arquibancadas, não é assim? Ou quando o árbitro erra no lance capital, aí a torcida elogia, bendito o nome desse homem. Esse homem é um bendito. É assim? E aí tem crente que faz a mesma coisa que o ímpio faz. O crente diz a mesma coisa que o ímpio diz. De forma que o crente precisa pedir ao Senhor: Senhor, por favor, santifique a minha língua, conforme a necessidade, continuando Paulo, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago, irmão do Senhor, destinou no capítulo 3 de sua epístola, sabem quantos versículos para tratar deste tema que é a língua? No mesmo capítulo, capítulo 3, ele destinou nada mais, nada menos do que 12 versículos. 12. Portanto, a língua é algo tremendo. 12 versículos. E eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Tiago diz a respeito do uso correto da língua. 2 versículos. Assim também a língua. Pequeno órgão. É só carne. Não tem um osso sequer. Se gaba de grandes coisas. E aí ele faz uma analogia. Interessante a analogia de Tiago. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Os grandes incêndios, na época da seca, nos Estados Unidos, no mundo afora, começa com uma fagulha, com uma pequena labareda, começa com um toco de cigarro, e aí muita coisa queima. E aí Tiago completa: de uma só boca. Observe, meu querido irmão, ele está falando para crente, para a igreja, para mim e para você. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas assim sejam. Não é conveniente para o crente. Eu preciso usar a minha língua para o louvor de Deus. Deixe-me fazer uma advertência. Meu irmão, cuidado com as piadas. Cuidado com as piadas. Muito cuidado com as piadas. Cuidado com as piadas à roda dos escarnecedores. Eu não estou falando a respeito da roda dos esclarecedores. Eu falo dos escarnecedores. Cuidado com as piadas. Faça a oração de Davi, no Salmo 141, verso 3. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. E Tiago completa:
se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Mais uma vez, perfeito aqui, não no sentido de que a pessoa é impecável, não. Mas uma pessoa que é honesta diante de Deus e diante dos homens. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo, não somente a língua, mas todo o seu corpo. Aprendeu a refrear a sua língua, vai refrear também todo o seu corpo. Viver dignamente a vida cristã implica em refrear a língua, e só poderemos domá-la se andarmos na presença daquele que vive. Amém, meu irmão? Eu só posso domar a minha língua se eu ando na presença daquele que vive. E eu quero concluir. Anda na minha presença. O Senhor estava dizendo a Abraão: anda na minha presença e ser totalmente consagrado, dedicado. Vida no altar, vida consagrada, vida santa, vida no altar do Senhor, foi a recomendação do Todo-Poderoso a Abraão. E eu encerro dizendo para você, meu irmão, dizendo para a minha vida, dizendo para a sua vida. Para vivermos com toda a dignidade a vida cristã, carecemos de igual modo andar na presença do Senhor. Somente assim, sabem o que vai acontecer? A beleza de Cristo será vista em nós. Há uma música antiga que dizia que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu só consigo ter esta beleza espiritual se eu andar na presença daquele que vive. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a sua bondade se veja em mim. Que a sua palavra edificadora se veja em mim. Que a sua vida santa se veja em mim. Que a beleza de Cristo se veja em nós. Que a beleza de Cristo seja observada no seu viver, na sua comunidade, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Que essa beleza maravilhosa de Jesus seja vista em você. Na profecia de Miqueias está escrito: andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente com o teu Deus. Ande na presença do El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, e Ele te fortalecerá e te dará vigor para viver com dignidade a vida cristã, vivendo-a diante daquele que vive e vive eternamente. Amém.